Saúdo a todos na esperança de que estas palavras encontrem espaço em vossos corações. Em um momento tão difícil, tão complicado como esse, manter a esperança é um elemento fundamental para que possamos olhar para o amanhã e percebermos possibilidades e continuarmos a caminhar. Os dias têm sido difíceis, reconhecemos. Perdemos nesta madrugada, nesta manhã, um precioso amigo, José Luiz, esposo da Terezinha, cunhado da diaconisa Iracema. E é um momento que nos leva a refletir sobre a vida. Tenho conversado com pessoas que têm perdido amigos e parentes. E as palavras, muitas vezes, nesses momentos, são de desesperança, são de estresse, que parece que causam machucaduras tão profundas na alma que nos parece às vezes ser difíceis de serem superadas. O que podemos fazer nesses momentos? A quem podemos recorrer? Tudo se torna tão frágil, tudo se torna tão difícil, que nos resta apenas recorrermos àquele que é o construtor da vida. No Salmo 42, nós vamos encontrar o desespero, a crise daqueles que querem, que têm ânsia de entender a vida e muitas vezes precisam de uma resposta. O salmista diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derramo a minha alma a lembrar-me de como eu ia com a multidão guiando-a em procissão à casa de Deus com brados de júbilo e louvor, uma multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. É um salmo que expressa exatamente o sentimento de muitos. O salmista pergunta a ele mesmo qual a razão pela qual ele encontrava-se naquele estado deplorável de apenas lamentar-se. E conversando consigo, ele busca respostas. E quando nós buscamos respostas, certamente o Senhor nos dará. E o salmista responde para ele mesmo: espera, confia, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação. É um contrassenso, muitas vezes, isso que ele está colocando. Coloca-se diante de uma triste realidade de lamento e de angústia. Mas, ao mesmo tempo, busca a inspiração em si mesmo através da palavra, através do relacionamento que já teve com Deus para poder voltar à sua centralidade. Nesses momentos de crise e de desespero, certamente muitos se entregam a esta situação de questionamento. Muitas pessoas têm se entregado ao desespero, à ansiedade, mas precisamos acreditar que ainda que o propósito de Deus para todos nós é que tenhamos abundância de vida. Isso Ele nos prometeu, que em Cristo Jesus podemos ter abundância de vida. E é justamente essa abundância que permite que o desespero que sentimos momentaneamente não consuma a nossa vida por inteiro.
temos ainda que desafiarmos-nos nesses momentos difíceis. E é importante aquilo que o salmista traz aqui. É importante que ele lembrou-se de que em um momento da sua vida ele liderou, ele esteve à frente de pessoas que iam até a casa do Senhor para glorificar a Deus. E nesse momento, essa recordação trazia um alento muito positivo a este homem. Para se alcançar esse estágio, é fundamental reconhecermos, em primeiro lugar, o senhorio absoluto de Cristo em nossa vida. Reconhecermos que nós mesmos não temos controle absoluto de nada. Por mais que imaginemos controlar alguma coisa, nesses momentos percebemos que tudo é muito líquido. Aquilo que gostaríamos de segurar, aquilo ou aqueles que gostaríamos de que continuassem ao nosso lado, de repente somem, desaparecem. E aí então resta um vazio muito intenso. E esse é o desafio de hoje. Desesperar jamais. Podemos sim encontrarmos-nos em lutas, podemos estar em momentos difíceis, mas entendermos que em momento nenhum devemos desesperar, porque a esperança em Deus é como uma âncora da alma. E nesse momento é importante lançarmos mão desta âncora para não naufragarmos no meio da tempestade. E essa palavra esperança parece que tem sumido da boca de muitos. E no seu lugar tem vindo a desesperança. E a desesperança é certamente uma enfermidade que realmente traz transtornos profundos à nossa vida, porque ela afeta a muitos que acreditam na felicidade, mas que se sentem infelizes, derrotados e muitas vezes incapacitados. É natural que em momentos assim soframos, mas é preciso também entendermos que a desesperança promove sentimentos e questionamentos que podem ser muito perigosos, que são capazes até mesmo de paralisar a nossa existência, a nossa caminhada com muitos que estão ao nosso lado e que precisam do nosso estímulo, precisam da nossa presença. Quando nos sentimos desesperados, certamente muitas perguntas nos vêm: será que vale a pena continuar? Será que vale a pena levantar todos os dias? Lutarmos, batalharmos? Será que o meu esforço tem valido a pena? Será que devo continuar? É preciso tomarmos muito cuidado, porque pensamentos como esses são passos que nos conduzem a abandonarmos os nossos verdadeiros projetos de vida, exatamente por causa das decepções, das angústias e do sofrimento. A desesperança certamente obscurece a nossa vida, não conseguimos enxergar além daquilo que está aparente. E o que está aparentemente hoje na vida de muitos é o sofrimento. A desesperança rouba a nossa força, rouba o nosso desejo de vencer, e por isso é fundamental entendermos e aprendermos que são realidades sim em determinados momentos, mas que eles não podem ultrapassar determinadas circunstâncias. Precisamos entender e precisamos lembrar que alguns passos devem ser dados para que possamos sair dessa condição de desesperança. Um fato que deve ser esclarecido é que esses passos, mesmo que sejam pequenos neste momento, eles são propícios e devem existir para fazer com que
essa enfermidade chamada desesperança seja tratada. Precisamos olhar e continuar a olhar, sim, para a vida como um estímulo. Precisamos recordar aquilo que já experimentamos na nossa relação com Deus. Porque a desesperança, ela pode ser um hospedeiro muito perigoso no atual momento da nossa existência. Um grande perigo é deixarmos que ela realmente domine a nossa vida. A desesperança é um hospedeiro, muitas vezes, que, se não tratado com rigor, ela pode nos causar males, pode se instalar e definitivamente roubar o sabor da nossa vida, da nossa existência. É preciso lembrar, sim, que somos frágeis, que choramos e que temos direito a isso, que temos o direito ao sofrimento, sentirmos medo também faz parte, sentirmos-nos inseguros em alguns momentos, mas é fundamental que também tenhamos a consciência de aprofundarmos nesses momentos a nossa comunhão com Deus, no enfrentamento dos pavores e dos medos. Como já falamos, a desesperança produz em cada um de nós, se não tomarmos cuidado, sintomas que altamente podem ser prejudiciais. Nesses momentos de desesperança, queremos nos isolar, temos desejo de raiva, sentimos muitas vezes sentimentos obscuros com relação, passamos a duvidar até mesmo da existência de Deus, o cansaço nos domina, o esgotamento psicológico bate à nossa porta. É preciso olharmos. E o que devemos fazer, então, para que possamos recuperar a esperança? Em primeiro lugar, entendermos que ela é um elemento que procede de Deus, vem de Deus. E, portanto, devemos pedir: Senhor, resgata nossa esperança, para que nunca desistamos dos projetos da nossa vida, seja ele qual for. Porque, queridos, os homens neste momento, e este é um tempo em que meninos e homens estão sendo separados, ou infantis e adultos estão sendo percebidos. Existem duas qualidades: os homens, os seres humanos, que se dividem nesse grupo. Uma vez, Sêneca, um grande filósofo romano, ele disse uma palavra: existe alguns que seguem em frente e fazem alguma coisa, e há aqueles que vão atrás para criticar. Ou seja, é o momento de nós não pararmos, de nós continuarmos e seguirmos em frente. É claro que muitos irão olhar e dizer: para quê? Desista, isso não vale a pena. Mas a palavra de Deus nos diz e nos afirma, sim, que vale a pena. E você deve fazer parte daqueles que constroem, daqueles que continuam a caminhar, daqueles que não se acostumaram a desistir. Nós não somos daqueles que voltam atrás. Buscar a Deus, portanto, acima de todas as coisas, para que Ele possa endireitar os nossos caminhos, fazer com que a desesperança seja transformada novamente em esperança. Esse é o nosso desejo, porque a desesperança pode levar o indivíduo a um estado lamentável, mas a esperança, essa resgata atitudes positivas de enxergarmos que ainda vale sim a pena vivermos, porque existem muitos que precisam de nós. Em Deus, portanto, e somente em Deus, alcançaremos socorro para, se estivermos experimentando este tempo, sairmos deste estágio. Lembremos-nos que a esperança é uma amiga poderosa que alimenta a nossa alma diariamente.
Desesperar, jamais. Esperar, sim, sempre em Deus. Que o Senhor nos abençoe e que, acima de tudo, nesses momentos de dor e de perda, o Espírito Santo produza a consolação. Em nome de Jesus, sobre todas as vidas que sofrem a perda de um ente querido. Deus nos ajude. Amém.